Pode parecer loucura, mas a gente decidiu fazer um episódio sobre isso. Temos duas razões para isso. A primeira é que tem muita gente que ouve esse tipo de coisa, fica com o cabelo em pé e às vezes tem dificuldade de argumentar contra, porque sim, existem várias razões para considerar isso uma história da carochinha, com argumentos que estão esparramados por aí fora, e a gente vai tentar dar uma consolidada nisso. A segunda razão é porque tem muita gente que está com dúvida se isso pode ser de fato ou não. E nós vamos mostrar o nosso ponto de vista, com a certeza, na verdade, nesse caso, muito acima do normal, tá? Para quem conhece ainda a Bora, a gente não fica dando martelada em tanta coisa não, mas aqui a nossa certeza está acima do normal. E uma razão bônus, tem muita gente passando informações desencontradas por aí e nós queremos colocar isso, uma pedra em cima disso também, tá? Nesse muro de contenção, beleza? Então vamos fazer um jogo rápido aqui para reforçar. Trump não é um agente russo. Em 3, 2, 1. SBB Flash. Muito bem, imagine se acordando e olhando no celular para ver a hora. Para sua surpresa, você olha o seu celular, está estranho, a data lá está marcada 2016. Naquela data, Hillary Clinton era a candidata favorita para vencer as eleições, segundo os institutos de pesquisa, claro. Mas não é que seria uma vitória apertada. Os institutos davam mais de 90% de certeza para o público americano, inclusive a porcaria lá do 538, vocês se lembram do Nate Silverman? Esse cara, considerado o cara. Eu lembro que na época eu falava que ele era um lixo, as pessoas ficavam bravas com a gente, mas com aquela cara de complacente, tipo, tadinho, ele acredita tanto no Trump que ele tá desprezando a opinião do Nate Silverman. Pois é, ele quebrou a cara. Mas enfim, saudosismos à parte, já em 2016 a ideia de que Trump era um asset russo começou a ser espalhada de forma a torpedear sua campanha já na raiz. As histórias começaram a ser criadas lá atrás, a partir das viagens de Trump a Moscou na década anterior, tá? Isso não é uma coisa nova. Pois é, Trump foi para Moscou e então só pode ser por isso, né? Você vai para Moscou para virar espião ou asset, né? E engraçado que hoje mesmo a gente estava conversando com os nossos amigos aqui que alguns deles foram para Moscou no passado, inclusive na época da antiga União Soviética, tá? Era muito interessante como você fazia a travessia, como é que você chegava em Moscou. Você não simplesmente pegava o avião e ia para lá. Você tinha que ir para Berlim, você tinha que atravessar lá o checkpoint, aí os caras te davam um passaporte interno deles para não carimbar o passaporte normal. Porque, por exemplo, se você vivesse no Brasil, tá, nos anos final do regime militar, e você fosse para Moscou, por qualquer... eu quero visitar um museu em Moscou. Ferrou. Se você ganhasse um carimbão de entrada na União Soviética, estava meio porco, né? Então, eles tinham um passaporte meio paralelo. Você saía e voltava da União Soviética, você não era passaportado, tá? Enfim, nenhum desses, aspas, negócios do Trump foi significativo, jamais. E dessas visitas não aconteceu basicamente nada muito importante, mas ainda assim, essa sempre foi a base, a raiz da história de um Trump como asset russo. Trump foi para Moscou, tá? Mas foi no processo eleitoral que realmente a coisa esquentou. As acusações começaram a ser, digamos, formalizadas quando criaram suspeitas de interferência russa nas eleições americanas. E em julho, o James Comey, aquele bandido que era diretor do FBI, né? Ele confirmou que o FBI estava investigando a interferência russa e possíveis ligações com a campanha de Trump. O mesmo Comey que, do outro lado, fazia vista grossa para as irregularidades de Hillary, por exemplo, com relação ao uso de e-mails privados para correspondências oficiais, tá? Esse é o cara. Em outubro, bem próximo às eleições, mais uma tentativa. O NHS emitiu uma declaração conjunta com, não vou me lembrar qual outro órgão, afirmando que a Rússia estava por trás dos ataques cibernéticos contra a sede do DNC, lá do Partido Democrata, e que o objetivo era influenciar as eleições. Mais uma nova tentativa de apontar o dedo para Trump e reforçar que Trump era um agente russo.
E aí a gente também não pode esquecer do Obamagate, tá? E o Obamagate, se vocês quiserem, entra lá no Google, bota lá Saindo da Bolha, Obamagate, tem um episódio, mais de 1 hora, se não me engano, contando aí todas as baixarias do período, inclusive envolvendo as agências, obviamente, de inteligência americana, que chegaram a fazer o famoso General Flynn, né? O General Flynn era conselheiro de segurança nacional do Trump, tá? O Flynn foi mandado para a cadeia por ter, aspas, relações com os russos, quando na verdade ele aceitou, na época, ceder à pressão do Deep State, que ameaçava colocar esse filho, o filho dele na cadeia. Por quê? Porque o filho dele encontrou-se com russos, uma baixaria sem fim, tá? Então, mesmo no poder, o Trump tendo sido eleito, ele era presidente, a situação prosseguiu. E aí, com o, aspas, vazamento do relatório Steele, nossa, que era uma peça de ficção científica e que apontava o Trump como um asset russo. Pois é, uma obra-prima aí de ficção criada por um partidário da Clinton, que foi, sem querer, cair nas mãos do serviço de inteligência britânico e de lá veio para o serviço de inteligência americano, e aí saiu a investigação. E desse monte de bobagem, então, no final teve a famosa investigação Mueller, que custou milhões de dólares dos contribuintes americanos, durou 2 anos, basicamente 2 anos, para ficar martelando uma mesma narrativa. 2 anos com a imprensa falando: xiii, agora o Trump se ferrou, nossa, o Trump foi pego. Tinha uma frase famosa, as paredes estão se fechando em torno de Trump. Essa era a clássica. E aí, com trocas de informações vagabundas, picaretas entre os, aspas, investigadores e a imprensa de maneira descarada. Sabe aquele esquema que você está acostumado, né? Eu tenho uma fonte que conhece, que sabe que, olha, está dizendo que o Trump se ferrou. Pois é, no final, fechou, depois de 2 anos dessa investigação no relatório Mueller, teve a apresentação no Congresso e era um gigantesco pastel de vento, onde nada foi provado, e em algumas alegações até funcionou para ajudar a percepção de que o Trump era inocente, tá? Então você pensa, 2016, 2017, 2018, 2019, Trump é um agente russo. Trump é um agente russo, ou no mínimo um asset russo, como eles gostam de falar. Desculpe então fazer esse retorno ao passado, mas isso é necessário. E por quê? Porque está acontecendo a mesma coisa agora, porra. Será, São Benedito, que as pessoas são cegas a ponto de ficar pistolas entre 2016 e 2019? Elas ficaram uma onça, porque entre 2016 e 2019 todo mundo falava que o Trump era um asset russo. Então falando, imagina que baixaria, que bobagem, E agora acreditam. E vamos ser franco, muitas dessas pessoas querem acreditar que o Trump é um asset russo por causa da postura dele com relação à guerra da Ucrânia. É isso, basicamente só isso, tá? Alô, amigos, então assim, se me permite, estão levando alguns de vocês no bico, os mesmos atores que fizeram isso no passado. Trump é um asset russo, estão fazendo de novo. Só que agora eles não estão usando mais as viagens de negócio do Trump, as reuniões do General Flynn às vésperas da eleição, mas a falta de apetite do Trump em continuar bancando o conflito ucraniano, que, aliás, desde sempre, desde muito lá para trás, é um desejo de uma ampla gama de eleitores americanos. Os americanos querem. Eles votaram no Trump. O Trump falou que ia dar um jeito nisso, lembra? 24 horas, não cumpriu, paciência, mas ele falou, vou acabar com essa porcaria. E as pessoas votaram nisso, né? Então, assim, quem diz que, nossa, que surpresa agora, depois que ele tomou posse, ou não acompanhou nada da eleição americana para trás, e eu sei que acompanhou, ou agora está caindo na narrativa do pessoal pós-eleição, tá? Os americanos estão de saco cheio de pagar conflitos internacionais. Os americanos estão de saco cheio de dar um percentual gigantesco do PIB deles para ser o, aspas, xerife do mundo. É fato. A política americana externa, histórica, não é exatamente, não prima, evidentemente, pelos interesses dos cidadãos, e sim por interesses comerciais, a gente sabe disso. Seja por complexo militar, indústria militar, seja pela indústria de energia, né? Então vamos lá, seu Saindo da Bolha, você acha então que o Trump é o cara que chegou para acabar com os interesses comerciais da política externa americana? Não acho. Eu acredito que
talvez hajam novos patrocinadores, mas aí sou eu, tá? E eu não tenho como comprovar nada porque nós estamos no meio do momento histórico e esse tipo de informação não vem pra gente imediatamente, pra ninguém de nós, né? Tá muito lá em cima. Só que dessa vez, o que é certo é que dessa vez, no mínimo, os interesses do eleitor americano estão alinhados com o interesse do governante. Qualquer que seja a razão do Trump, tá? Os americanos não querem mais os Estados Unidos bancando essa coisa. Olha, eu acho muito lindo as pessoas falando que os Estados Unidos devem fazer isso ou aquilo à custa dos impostos, né? À custa do empobrecimento geral do americano. Não, os Estados Unidos tinham que fazer. Você vai pagar? Não, quem vai pagar é ele. Então, não sei se você tem direito a dar palpite. O americano está numa tanga nunca vista. E as pessoas falam os Estados Unidos como se aquilo fosse uma massa uniforme. Não é. A gente sempre fala aqui, se você quer perder a perspectiva das coisas, basta você antropomorfizar. É transformar numa pessoa, transformar entidades em pessoas, países em pessoas. A Rússia não é boa ou ruim, os Estados Unidos não são fortes ou valentes, isso não existe. Não existe país, existem povos e existem governantes que passam mais ou menos tempo no poder. E a gente não pode esquecer de olhar para o nosso umbigo e ver que lá fora, por exemplo, aspas, o Brasil está sendo visto como um país que está se aproximando da China. Você está se aproximando da China? Eu não. Então, assim como eu não aceito que digam isso de mim como cidadão, eu não quero que o cidadão americano pague do próprio bolso, causando a própria pobreza por planos que não tem nada, zero de interesse para o cotidiano deles. Não dá para pensar em si mesmo em casa e bancar, sei lá, o elitista quando o assunto é de terceiros, do tipo, eu sei como devem ser as coisas, eu acho que o pagador de imposto americano vai ter que bancar isso, porque, quer ver? Porque senão o Foro de São Paulo vai ganhar força na América Latina, porque a Rússia vai ganhar poder. Azar nosso. A gente que aprenda a fazer as nossas lições de casa e que a gente dê um pontapé na bunda do Foro de São Paulo pelos nossos próprios meios. É muito confortável exigir que, para nossa segurança, a tia do café americana, tá, que tá até o pescoço de dívida, pague por isso. É muito confortável a gente exigir isso, sendo que quem vai pagar são as crianças ucranianas que estão lá morando em porão, à míngua, faz 3 anos, né? Tem esse discurso também. Isso aí é bom porque a Rússia diminui o apoio na América Latina. Sinto muito, a gente que se vire. Ninguém tem que pagar pelos nossos problemas. Cada um com seus problemas. Aliás, é uma postura muito confortável pensar assim, porque isso dá margem para tirar nossa responsabilidade sobre o nosso futuro, viu? O Foro São Paulo manda no Brasil porque o Trump fez tal coisa. Conveniente, né? Muito conveniente. Então que sejam os brasileiros responsáveis pelo seu próprio futuro, que sejam os europeus responsáveis pela sua própria segurança, que sejam os russos penalizados por quebras de acordo, mas lembrando que ambos os lados têm que cumprir acordos para poder apontar dedo. A gente não pode esquecer, Angela Merkel falou na imprensa, abertamente, publicamente, que ela assinou os acordos de Minsk no passado só para dar tempo para a Ucrânia se armar. Portanto, não tem santo nesse jogo e não é exatamente conveniente que se compre um lado nessa briga sem quebrar cara, sem pensar que você vai quebrar cara no futuro, tá? O Trump não é um asset russo. Trump está apenas cumprindo os interesses dos americanos que o colocaram lá, que podem ser populares e comprovadamente uma partição, podem ser escusos, tranquilamente, podem estar junto aí com outras questões de influência americana. Hoje nós não temos como saber. Há 15 anos morreu uma das últimas pessoas no mundo por quem eu colocaria minha mão no fogo, que era minha mãe. Fechar os olhos em um ambiente de interesses trilionários e de poder absoluto em favor de uma fé em cima de uma figura pública, qualquer que seja, ou de um lado ou de outro de guerra, é entregar sua consciência em favor de terceiro, e isso a gente está fora. Faz 2 ou 3 semanas a gente perdeu uma leva de seguidores aí porque a gente criticou a postura da Casa Branca naquele show de mídia lá que eles fizeram para a entrega das pastinhas do caso Epstein, lembra? Por sinal, acertamos, era só um show de mídia. Nunca mais se falou nada a respeito seriamente. Trump vai errar? Vai errar.
Ah, não podemos falar? Vamos falar. Então agora, provavelmente, a gente vai desagradar um lado oposto, né? Provavelmente outro tipo de apoiador vai ficar pistola com a gente, porque a gente não concorda que a mesma administração Trump não faz parte de um grande jogo mundial em que russos e americanos estão lado a lado. Não achamos não. Paciência, tá? E se me permitem um conselho, a política externa americana muda de acordo com o dono do poder. Vocês sabem. Portanto, não existe uma política externa americana da mesma forma que a gente falou. Não existe um Estados Unidos. Mudam os interesses, mudam as pessoas, o resto é pura elucubração de torcida organizada. Tá bom? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Não vou deixar de fazer o nosso jabá. Pedir para vocês não esquecerem do nosso Pix. 1, 2, 3, 5, 10 milhões de reais pingado no E-Seco. Ou dar uma passadinha na nossa loja. lojasaindabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. É isso aí, o SDB Flash acabou. Fique em paz. Saindo da bolha.